Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Educação em Saúde. Hoje eu queria dirigir a minha palavra aos meus colegas médicos, falando de ética e pandemia. É muita confusão que a gente observa nos grupos de WhatsApp em relação a todos os conhecimentos, a todos os trabalhos. Então, eu fui ver a origem da palavra ética. Ética deriva do grego, que quer dizer caráter, determina os modos de agir de uma pessoa e as suas ações e comportamentos, ou seja, o costume. E ela pode ser aplicada à sociedade. O termo latino de ethos é mores, que deriva a palavra moral, ou seja, costume ou hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, determinados povos em determinados tempos. A moral muda constantemente, pois os hábitos sociais são renovados periodicamente de acordo com o local onde são observados. Observamos aqui que há mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, na medicina, o que valia era a palavra do especialista. Hoje, na medicina baseada em evidências, nós temos o nível apenas 1 de evidência, ou 7, ou seja, está em 7º lugar a palavra de especialista. Quem está em primeiro lugar? Os clinical trials, as revisões, certo? Então, na medicina baseada em evidência, para quê? Para evitar erros médicos, nós temos esse tipo de pesquisa, que deve ser aprovado por um comitê de ética e deve ser feito com todo o rigor científico. Tudo bem. Mas quando a gente está num período de guerra, e uma pandemia é praticamente uma guerra, que travamos contra um vírus desconhecido, que nunca ocorreu até então nessa formação genética, a gente quebra todas as barreiras da ética e da moral. E é quando atinge o mundo inteiro, a ética e a moral se alteram. Por quê? O medo impera. É como se fosse tatear no escuro. Existe uma alteração da percepção nossa, inclusive agravado pelo medo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer diagnóstico errado, resultados hesitantes, falta de medicamentos, não sabemos de onde partimos, nem para onde vamos, simplesmente com aquela figura monstruosa da morte e da falta de leitos a nos assombrar. Da onde vamos partir para as nossas pesquisas? Qual é a ética desse período de pandemia? Aonde vamos aprender? Infelizmente, como o Dr. Maffei, da Santa Casa de São Paulo, falava em Fundamentos da Medicina, aprendemos na autópsia, na necrópsia. É com os óbitos que se aprende a grande lição de uma nova moléstia. E o que as necrópsias têm apresentado? Tem apresentado que os pacientes morrem quando são intubados precocemente, quando apresentam trombos e alterações de natureza cardiovascular, em que ocorrem pequenos trombos nas pequenas veias e artérias. 30 a 50% nos glomérulos renais, nas arteríolas renais. Daí a gravidade e a severidade da doença. Nos momentos iniciais, o SARS-CoV-2 infecta células receptoras da enzima conversora da angiotensina, ou ECA2 ou AC2, no alvéolo pulmonar. Esse tipo de inflamação provoca, então, as tempestades de citocinas, IL-6, IL-1 e TNF, e alteram todos os fatores intrínsecos e extrínsecos que diminuem os fatores da coagulação, diminuindo então o O2, aumentando a coagulabilidade e a isquemia. Isso a gente aprendeu. Agora, como diante desse cenário tão sombrio, vamos tratar quem ainda não morreu?
Então, lá atrás, desde Hipócrates, primo non nocere, primeiro não causar dano. A prescrição sempre deve ser feita pelo médico, mas quais medicamentos vamos usar primeiro se não temos nenhum? Estamos em período de guerra. É mais ou menos como discutir uma dieta balanceada num país que tem fome. Nós temos que dar o que está disponível. E o que tem disponível? São as pesquisas in vitro. Tudo bem, então vamos acelerar as pesquisas em humanos. Quantos já sofreram por conta dessa urgência? Se eu posso usar oseltamivir para os pacientes com Covid-19, aonde está a evidência? Sendo que o oseltamivir é um antineuraminidase e ele foi criado para combater a gripe do frango, que é H5N1, e aí ele foi utilizado, como a gripe do frango não veio, para H1N1. Por quê? Porque tem o N1, que é a neuraminidase. Então, ele tem uma ação discreta, mas tem. Tá, agora por quê? Qual a evidência que eu posso usar em Covid-19? Qual a evidência? Nenhuma. Por que somente sintomáticos eu posso prescrever? Ignorando os efeitos colaterais dos sintomáticos. Eu vou jogar sujeira debaixo do tapete? Cadê a ética? Qual é a moral disso? Aí eu posso usar vacinas importadas de origem duvidosa em terras tupiniquins? Por que os antirretrovirais caríssimos não são tratados com tanto rigor? A pergunta que não quer calar. Porque são mais caros? Então são mais confiáveis? Qual a razão de politizar as drogas em tempo de pandemia? Vamos matar efetivamente o inimigo ou degolá-los através da economia, numa quarentena burra? É ético difamar colegas que estão estudando o vírus, a doença e seu tratamento, mesmo que não sejam virologistas? O saber está privatizado à especialidade? Não podemos louvar essa atitude. Pensar com muitos olhos e com muitas cabeças podem nos dar a viabilidade de um caminho nesse momento escuro. Vamos acelerar as pesquisas em vivo, utilizando as drogas a serem testadas em indivíduos que aceitem, através de um termo de consentimento livre e consentido. Quantas drogas já utilizamos com a informação apenas do representante de laboratório, quando nem tivemos tempo de checar os trabalhos? E vimos então essas drogas serem retiradas recentemente, como os casos da ranitidina. Quantos anos se usou a ranitidina e estava tudo bem? Por quê? Não vamos ignorar os trabalhos que não são perfeitos, vamos melhorá-los, em nome de uma ética, em nome de uma ética a melhor possível dentro de uma guerra. Vamos lá, meus colegas. Vamos estudar juntos. Um abraço, até o próximo vídeo.